e, e com uma vontade maior de fazermos a diferença. E a diocese certamente nos dá esse espaço, né, a partir daquilo que já se viveu na diocese durante muitos anos, e que certamente nós estamos aqui para revitalizarmos esta realidade que já foi trabalhada na diocese, já foi promovida e está sendo promovida novamente pelo nosso pastor, né, Dom Luiz Fernando. Então, é uma oportunidade que nós temos de favorecer esse ambiente de reflexão, esse ambiente de diálogo. Por isso, acredito que todos estão se sentindo, de certa forma, alegre, né, por ter essa possibilidade de termos, nesse momento, esse ambiente favorável para essa reflexão em torno da nossa questão, da questão afro, né, que abarca a muitas outras questões, a muitas outras realidades, e que certamente precisam ser transformadas. E nós acreditamos nessa transformação a partir do Cristo ressuscitado. E, claro, nós contamos, né, com os nossos colaboradores, né, para enriquecer ainda mais essa reflexão. Então, nós agradecemos desde já a todos que vêm participar conosco, que vêm refletir conosco, né? E, bom, e de forma particular aí o nosso amigo Quisito Orlando, né, que vem colaborar conosco para esta reflexão. Acredito que ele está, né, ajustando a questão do som e tudo mais, mas nós já estamos aí ansiosos para ouvi-lo, certamente, e para bebermos desse conhecimento que ele traz para nós, enquanto formador, né, enquanto colaborador, para que esta reflexão possa se tornar ainda mais enriquecedora. E, bom, nós já vivemos muito, né? Um tempo de muitos anos aí, né? Séculos de divergências, né? E, bom, é o momento de nós encontrarmos os pontos que nos unem, né? E acredito que pela reflexão que será favorecida nesta noite, nós teremos, então, uma clareza maior daquilo que pode ajudar a convergir, a nos unir mais. E assim, pois, trabalharmos para que esta realidade escura possa cada dia mais estar presente a partir do Cristo ressuscitado, que é luz e que pode favorecer a nós, certamente, uma amenização de toda dor que nós, né, já sentimos e que em muitas realidades ainda sentem e ainda está presente como forma de opressão. Então, Quisito aí conseguiu ou ainda não? Quisito, boa noite. Frei Clebson, vamos aguardar um pouquinho, que o Quisito está com problema. Não está conseguindo conectar o áudio. Tá Entendi. Okay? Uhum. Sim. Muito bem. Esses meios nos permitem muitas coisas, né? Mas também nós ficamos, de certa forma, presos, né? A algumas dificuldades que ele pode também nos proporcionar. Mas, enfim, se não fosse por esses meios também, nós teríamos muito mais dificuldades em outros âmbitos, né? Então, certamente,
para nós é uma coisa muito boa. Frei Cleberson, Oi? enquanto que tenta conexão, podíamos pedir às pessoas que estão aí presentes para se apresentarem. Sim, certamente. Né? Vamos então às apresentações, né? Bom, aquele que quiser se apresentar, primeiro pode então tocar aí para falar, abrir o seu microfone e se apresentar para nós e da onde está vindo, enfim. Dona Maria das Graças, a senhora gostaria de começar, por favor? Já cumprimentei a todos, né, lá no chat. Meu nome é Graça, né, sou de Cachoeira Itapemirim. Eu estou hoje como presidente do Conselho Municipal de Igualdade Racial, aqui do município de Cachoeiro, e já trabalho questões, né, com a população negra, faço parte do coletivo FEPDES, que é o Coletivo de Empoderamento da População Negra do Sul do Estado do Espírito Santo, do núcleo aqui de Cachoeiro. E esse sonho da Pastoral Afro é um sonho que a gente vem sonhando desde o CONLA 5, né, que foi, né, aqui na Diocese, desde 1995, e que agora está se tornando realidade. Então, todos esses estudos hoje que estamos sendo feitos, para a gente está sendo, assim, o sonho se realizando. Então, é uma gratuidade de Deus, né, e estou muito feliz por estar aqui presente com vocês. Bem, obrigado pela sua presença, Dona Graça. É sempre uma alegria, pois também conhecer um pouco mais da história da senhora, né? Deus age na história, né? E certamente, durante esse tempo que a senhora tem, né, de história na diocese e na pastoral afro da diocese, para nós é um sinal de Deus. Então, muito obrigado. Ana Rosilene. Estão me ouvindo? Sim. Eu sou a Rosilene, né? Rose, da comunidade São Judas Tadeu, daqui da paróquia São Miguel Arcanjo, de Guaçuí. Lá na comunidade eu faço parte da liturgia e sou ministra da palavra também. Estou no conselho como secretária. Muito bem. Seja bem-vinda, então, Dona Rosilene. Que alegria, pois, tê-la conosco, né? Obrigada. Certo, é uma alegria realmente, né? A gente já trabalhou juntos em outros tempos, né? A gente sabe do grande empenho da senhora juntamente à comunidade São Judas e também pela luta, né? Na luta, melhor, pela causa afro, né? Muito bem. Quem mais está conosco? Sim. O senhor falou comigo? Eu não entendi. Não, então, eu agradeci, né, a presença da senhora e falei que foi... Falhou aqui, eu não entendi o que o senhor falou. Obrigado. Exato, viu? E foi uma alegria ter trabalhado com a senhora em outros tempos. Agora... Estou escutando agora. Oh, que maravilha! Muito bem, Quisito. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Quisito. Desculpa, gente. Essa questão de tecnologia é bastante difícil, às vezes. Parece simples, mas tem... Muito certo. Obrigado. Bom, seja mais uma vez bem-vindo, Quisito, entre nós. É uma alegria tê-lo novamente conosco, né? Poder te escutar, poder aprender mais com a sua experiência, né? Aprender mais com tudo aquilo que você vem trazer para nós, que certamente nos ajuda nessa reflexão
em torno de tudo aquilo que nós, né, assumimos como causa para nós, né? E, bom, nós sabemos que ainda nos dias de hoje há muitas divergências, né? Mas o nosso objetivo certamente é descobrir aquilo que nos une, para assim nós termos uma força maior para enfrentar toda a realidade que muitas vezes nos oprime ainda hoje e que, pois, tende a abrir os horizontes, né, da mentalidade de forma geral. Às vezes nós podemos pensar, nós somos muito poucos, né? Mas nós podemos ir disseminando tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós refletimos, né? E assim, pois, ir fazendo com que sejamos todos multiplicadores, né, desse nosso intuito de fazer com que todos tomem consciência da causa e lutem pela mesma. Então, Quisito, mais uma vez, seja bem-vindo entre nós. Acredito que depois nós podemos continuar com as nossas apresentações, né? Mas certamente nós estamos felizes por estarmos juntos mais uma vez, Quisito Orlando. E vou deixar à vontade para você se apresentar e para você trazer a reflexão que certamente nos ajudará a explorarmos novos horizontes, para assim nós seguirmos aí a nossa caminhada de fé. Então, boa noite a todos, né? Eu vou me apresentar. Meu nome é Quisito Orlando Veloso. Não sei se me escutam, né? Escutamos bem. Eu sou de Moçambique e estou aqui no Brasil faz 6 anos. E eu fui estudante, assim, estudei aqui na PUC, né? Fiz teologia e foi lá onde, de certa forma, moldei um pouco este pensamento que a gente irá partilhar, né? Esta vivência também, digamos, né? Que a gente irá partilhar juntos sobre este tema que vamos abordar hoje, né? Eu entendo este tema hoje como uma partilha, né? Partilha de irmãos, partilha de experiências, né? Experiência de fé. E eu vou começar assim, primeiro dizendo que o que a gente vai partilhar, sempre toda partilha sobre o diálogo entre a cristologia latino-americana e a cristologia africana, toda esta partilha, toda esta riqueza, não é somente aquilo que a gente poderá falar, não é só fruto de uma reflexão do pensamento. Como eu falei, uma experiência de fé, é uma experiência daquilo que a gente tem vivido nas nossas comunidades, aquilo que a gente tem vivido na sociedade, né, enquanto cristãos, como vemos a vida enquanto cristãos. E aí eu me lembrei, assim, de uma música que se canta muito aqui no Brasil, né? A letra é assim: irá chegar um novo dia, um novo céu, um novo mar, né? E neste dia os oprimidos, né? E poderão, como é que é? Poderão cantar, né? Algo assim. Irá chegar um novo dia, um novo céu, a nova terra, um novo mar. E neste dia os oprimidos, numa só força, liberdade irão cantar. Este pensamento esta música é muito importante para a gente refletir, fazer esse diálogo, né, entre a cristologia latino-americana e a cristologia africana, né? Vermos os pontos em que eles se encontram, os pontos de convergência e os pontos também em que eles, de certa maneira, se completam, né? Divergem, mas se completam, né? Então, começando assim com essa reflexão, nós vemos assim no mundo atual, né? Eu também escutei aí no início, estamos na pós-modernidade.
nessa pós-modernidade, diferente da modernidade em que existiam aqueles padrões, ou da Idade Média, em que existia aquele padrão e tinha de ser só aquilo, né? Aquele padrão de pensamento, que muitas vezes era único, acabava sendo absoluto, até também mais tarde, com a Revolução Francesa, nós vemos sistemas políticos que eram absolutistas, que com o pensamento iluminista, com o iluminismo, todas essas formas de pensar absolutistas foram quebradas. Então, na pós-modernidade, vivemos numa pluralidade de pensamentos, né? Pluralidade de contextos, pluralidade de culturas, né? E esta afirmação de pluralidade não é só, até pluralidade de religiões, né? Na nossa pós-modernidade. E esta pluralidade não é só sociológica, no sentido de elementos da vida, só do dia a dia, fora da religião, mas inclui também a religião, né? Como eu falei, encontramos uma pluralidade religiosa. E essa pluralidade religiosa nos confronta todos os dias, né? Somos confrontados com essa pluralidade religiosa. Dentro das nossas famílias, nós encontramos católicos, evangélicos, testemunha de Jeová, e outras diversas igrejas dentro da mesma casa, do mesmo teto. E esse interpelar, que são as religiões, faz pensar no pensamento diálogo, na ideia de diálogo. Ou a gente aprende a dialogar, ou a gente não consegue viver no mundo atual. Então, qual é a saída do mundo atual da pluralidade? A saída está no diálogo. No diálogo. E aí eu, quando estava estudando na PUC, e quando a gente chega no segundo, terceiro ano de teologia, já pensa o que assim, vamos refletir, né, enquanto reflexão, que seja útil para mim, mas também para a comunidade de fé. E me apareceu fazer esse diálogo entre a maneira de viver Cristo, a experiência de fé do cristianismo do continente americano, que me interpelou quando eu cheguei aqui, e depois também em relação àquilo que é a minha cultura, né? O meu jeito de ver a igreja, o meu jeito também de viver a fé, que é a cultura africana, né? Enquanto povos africanos, como é que eles também veem o cristianismo, né? A vinda do cristianismo. Então, a gente se questiona quais são os pontos que a gente pode dialogar, né? Não é só para comparar essas duas maneiras de viver a fé, de ser cristão na América Latina ou de ser cristão na África, não é só para comparar, simplesmente, mas é para ver aquilo que pode nos enriquecer nesse diálogo, né? O que pode nos enriquecer? Então, primeiro falando da cristologia, né? A gente fala cristologia, em termos mais simples, é a forma, né? É o estudo sobre a vivência de Jesus Cristo, do ensinamento de Jesus nas nossas comunidades, né? É a forma sistemática na teologia, como se chama o estudo sobre os evangelhos, sobre a vida, a pessoa e a vida de Jesus, né? Isso é cristologia. Mas não só a vida enquanto a vida histórica, mas também aquilo que é a dimensão da fé, por exemplo, na ressurreição, né? Então, temos esse elemento que é a ressurreição, que é aquele elemento mais importante do cristianismo, né? A ressurreição de Jesus. Aliás, a própria Sagrada Escritura, sobretudo nos Evangelhos, no Novo Testamento, ela parte, né? Começa a ser escrita a partir da experiência da ressurreição de Jesus, né? Só que tem um fato, né? Quando a gente chega na década de 60, na década de 50, final de 50 para 60, a igreja se vê numa situação um pouco difícil, né? Uma situação de tantas transformações sociais, como eu estava falando. Temos primeiro em 1914, 1918, e depois em 1900
42, por aí até 45, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E esses eventos, né, de guerra transformaram a humanidade, fizeram refletir a humanidade, a sociedade, mas também a igreja, né? Como se posicionar neste pós-guerra, né? Outro elemento importante que aconteceu no século XIX, né? Estamos a falar de 1879, mais ou menos, é a Revolução Francesa, né? Que trouxe os ideais de repudiar tudo aquilo que se acha que é da Idade Média, né? Então, vários elementos que eram dogmáticos, que não se podiam mexer, com a Revolução Francesa, né, as 3 ideias iluministas, liberdade, igualdade e fraternidade, essas 3 ideias trouxeram, no fundo, né, a questão da liberdade, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a liberdade de falar, de pensar, né, e de refletir, de dialogar, né? E a igreja foi confrontada a aprender a dialogar com esse mundo que se apresentava para ela, né? Daí, em 1962, por meio da ajuda do Papa Paulo VI, ele propôs um grande evento na igreja para pensar essas transformações sociais. E aí temos o Papa João 23, que convida a igreja para ela deixar que o ar puro do Espírito Santo pudesse soprar dentro dela, né? Então a igreja estava fechada e nós sabemos, quando a gente guarda uma coisa num saco, uma fruta, e fica bem fechada naquele saquinho, ela apodrece, né? Apodrece e se desfaz, quer dizer, não tem proveito nenhum. Então o Papa João 23 traz essa proposta de uma reunião grande, que se chama na igreja o concílio, que foi uma reunião, o concílio, uma das reuniões mais importantes da igreja, o Concílio Vaticano II, que aconteceu de 1962 a 1965. E essa reunião trouxe vários elementos. E um dos elementos que esse encontro do Concílio Vaticano II trouxe é a reflexão cristológica. Como é que a igreja pensa aqueles que estão tanto dentro, quanto aqueles, sobretudo, aqueles que estão fora dela, né? E aí, né, temos um documento chamado Dei Verbum, um documento do Concílio Vaticano II que traz uma cristologia, né, a maneira da igreja, naquele momento, ver, né, refletir sobre os evangelhos e ver a pessoa de Jesus, que tipo de luz, mostrando que Jesus é essa luz que vem iluminar esta sociedade. Essa sociedade que estava nas trevas, né, das guerras, nas trevas de todas as transformações, que muitas vezes faltava o diálogo, né? E esse concílio traz muitas novidades, né, que a gente vai falar, né? Uma das novidades principais, como falei, é essa abertura à sociedade, ao mundo do seu tempo. Estamos a falar do século XX. Então, a partir dessa reflexão do Concílio Vaticano II, as igrejas locais, quando eu falo as igrejas locais, são as diversas dioceses de cada região. Então, temos São Paulo, temos Recife, temos as dioceses africanas, várias igrejas do mundo a refletirem a sua igreja a partir dessa abertura que o Concílio Vaticano II trazia. E aí, o que acontece? Os países da América Latina, sobretudo, foram os primeiros a se moverem, né? Antes dessa conferência do Concílio Vaticano II, já tinham existido encontros, só que eram encontros, né, da Igreja Latino-Americana, né, que se chamam conferências latino-americanas, eram conferências que muitas vezes tratavam assuntos internos da Igreja. Então, temos a Conferência Episcopal do Rio de Janeiro, né, latino-americana, né, que tratou sobre o sacerdócio, sobre a formação dos padres, né? Então foi uma questão muito interna. Teve outras conferências, teve a de Puebla, e
teve uma conferência muito importante que essa eu trago aqui, que se chama Conferência de Medellín, né? Que a Conferência de Medellín é aquela que vai trazer, né, vários elementos, né, que se realizou em 1968, né, para a América Latina e Caribe, né? Trouxe vários elementos essa Conferência de Medellín. Um dos elementos que ela trouxe foi de repensar a Igreja da América Latina, né, a partir do Concílio Vaticano II, né? E aí temos tantas pessoas que se moveram, né, para realizar essa conferência. Aqui eu vou falar alguma coisa assim, né? Aqui temos uma figura também importante, né? Dom Helder Câmara. Dom Helder Câmara, ele foi uma vez, né? Ele foi um dos grandes bispos, né, de Recife, né? De Olinda e Recife, que procurou, de certa maneira, que ajudou na realização dessas conferências, né? Essas conferências latino-americanas, sobretudo também a de Medellín, né? De Puebla, de Medellín, né? Então, essa conferência de Medellín traz uma novidade importante. Qual é? É que muitas vezes a gente pensa assim, a igreja é chamada a ser aquela que abraça todos. Essa é uma ideia verdadeira? É isso. Cristo, na sua missão de evangelização, foi aquele que procurou, né, como dizem os evangelhos sinópticos, né, Mateus, Marcos e Lucas. Jesus Cristo foi aquele que andava nas redondezas, né, da Galileia, né, que andava lá, né, naquela região da Galileia para abraçar a todos, aqueles que abriam o seu coração e queriam seguir, queriam escutar a sua palavra. Isso é importante. Mas a gente sabe que Cristo viveu Cristo primeiro era judeu e viveu num ambiente judaico, do povo eleito. E já existia o judaísmo e os sumos sacerdotes, aquelas figuras todas, que também viam, digamos assim, a religião judaica como aquela do povo eleito, né? Aquele grupo restrito que fosse de sangue hebreu, né? Que a pessoa pudesse ser de sangue hebreu. E aqui o cristianismo é aquele Jesus traz novidade, uma novidade importante. É de abrir, né? Dizer, ide, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 28, ide por todo o mundo e anunciai a boa nova, né? Então, esse ide de Jesus abre uma nova visão de povo eleito. Afinal de contas, o povo eleito não é só aquele povo de Israel, o judeu. Não, é aquele que abraça a fé, que acredita também no Cristo, abraça a fé, acredita no Cristo, mas é aquele que procura viver os ensinamentos de Jesus. E o que foi tratado no Concílio Vaticano II é essa abertura para o mundo, né? É essa abertura, esse ide, né, de Jesus. E a Conferência de Medellín traz esse elemento do ide, mas não só para todo mundo. Aqui trata de uma questão importante. Puebla e Medellín, essas duas conferências episcopais, eles trazem o elemento da opção preferencial pelos pobres. Isso numa leitura dos evangelhos, não é uma invenção da própria igreja latino-americana, não. É uma leitura primeiro do evangelho, né? Da pessoa de Jesus. Então, quem eram esses que seguiam a Jesus? A gente talvez se pergunte. Então, tinha o povo eleito, tinha as pessoas que iam para o templo rezar. Quem seguia Jesus, muitas vezes, eram aqueles mais rejeitados pela sociedade judaica. Eram aqueles que, de certa forma, pelo trabalho delas, tinham uma espécie de impureza, de falta de aceitação na religião judaica. Então, o que acontece? A opção preferencial pelos pobres vem trazer esse elemento, resgatar esse elemento de opção preferencial pelos pobres. E essa opção se realiza, primeiro,
na história. Então, um elemento importante que a igreja latino-americana traz é a história, valorizar a história. Ela valoriza o que acontece na sociedade, na vida dos fiéis e na vida de toda a sociedade. Não sei se consigo me fazer entender ou escutar, né? Então, traz esse elemento de valorização da história como um elemento importante. E isso parte da leitura da pessoa de Jesus, né? Da leitura. Porque nós falamos Jesus Cristo, né? No cristianismo. E nos esquecemos muitas vezes que Jesus é o nome, né? Da pessoa que andava lá em Nazaré. Jesus, Deus salva, que tem esse significado. E Cristo é uma profissão de fé. E é uma profissão de fé de um Cristo ressuscitado, de um Deus que dá vida, um Deus da vida. E a opção preferencial pelos pobres é um elemento de olhar para a história e ver traços de ditadura, traços de exploração, traços de sofrimento do povo, traços de fome, traços de política mal feita, política que é mais politicagem, traços sociais que a própria sociedade e o próprio cristão passam no dia a dia, né? Então, fazer o que com esses traços? Esses elementos serem abordados à luz da fé. Afinal, quem é esse indivíduo que está dentro? Quem é esse indivíduo que cria a ditadura? Quem é esse indivíduo que traz fome para o outro? Quem é esse indivíduo que explora o outro? Será que são os outros ou também somos nós cristãos? Então, fazer essa leitura para, partindo desses elementos sociológicos, procurar transformar a sociedade, né? Usar, como o Papa Francisco fala, né? Praticar a verdadeira política. Aí, na história da América Latina, começa a haver esse encontro, essa proximidade dos cristãos no mundo político. Eles começam a se aproximar do ambiente político para entender melhor o que acontece, como é que são tomadas as decisões, né? Como é que se escolhe um senador, como é que se escolhe um presidente. Então, assim, essas decisões políticas ajudam a resolver os problemas históricos, né, de exploração, de ditadura. Quando a gente olha para a história... Jesus. Sim? Pode falar. Quando a gente olha para a história, a gente é capaz de realizar efetivamente, ou de certa forma, em parte, aquilo que Jesus anunciou. E, sobretudo, acolher os mais frágeis da sociedade. Que esse foi o intuito de Jesus. Acolher os deixados de lado. As pessoas, os pobres do nosso tempo, né? Aqueles que postos de lado, né? Então, esse elemento é importante. Outro elemento importante que também que as conferências latino-americanas trazem é a questão de entender a fé como dom e promessa. Ou seja, a fé é um dom que a gente recebe, né? Mas também ela é dom e compromisso, aliás. A fé é um dom que a gente recebe de Deus quando a gente pede esse dom, né? Deus concede a cada um de nós. Mas, ao mesmo tempo, é compromisso. Então, não desassociar a fé do compromisso da vida dos outros, né? Porque eu acho que as conferências latino-americanas entenderam a grande pergunta que Deus faz a Caim: onde está o seu irmão? Né? E a gente pode se perguntar: por quê? O que interessa do meu irmão? Né? Mas, enquanto cristãos, enquanto aqueles que procuram seguir os ensinamentos de Jesus, somos chamados a entender que nós temos um compromisso. A fé nos concede um compromisso sociológico,
um compromisso de fé, não só a nível eclesial, a nível daquilo que podemos ajudar na comunidade, na igreja, mas também a nível da sociedade. Porque, afinal de contas, né, como diz São Tiago, o que adianta ter fé sem obras? Né? A fé sem obras é morta. Então, essa dimensão de compromisso é um elemento resgatado também pelas conferências latino-americanas, como também um elemento importante na teologia e na cristologia latino-americana, né? E um elemento também, né, importante é a questão de reino de Deus, né? Reino de Deus. Parece que Jesus, quando fala do reino de Deus, ele faz sempre parábolas, né? Conta parábolas para comparar a este reino de Deus. Ele acaba não definindo. E todo o projeto de Jesus nos evangelhos, tanto sinóticos, sobretudo os evangelhos sinóticos, ele fala do reino de Deus. O que vem a ser, então, esse reino de Deus? E aí a teologia latino-americana vai compreendendo que o reino de Deus é este processo de transformação social para uma vida nova, né? Dar vida à própria sociedade, né? Dar vida. Cada um de nós é chamado a dar vida, a exemplo de Jesus que deu a vida, né? Reino de Deus. Outro elemento importante que a igreja latino-americana traz é que reafirma a igreja de serviço e não uma igreja de poder. Então, assim, a igreja ou seja, a igreja deve servir a sociedade, né? É chamada a servir. Cada um de nós, quem é a igreja? Somos nós, né? Como diz aquela música. Eu sou a igreja, tu és a igreja, nós somos a igreja do Senhor. Então, eu sou a igreja, tu és igreja, você é igreja. Então, como é que a gente vive a nossa fé na sociedade, né? E nós somos chamados a servir. Aliás, uma coisa que eu me lembrei hoje é da Quinta-feira Santa, né? A Quinta-feira Santa para a Igreja Católica é um dia bastante rico, né? É um dia muito rico. Por quê? Porque na Quinta-feira Santa é o dia, né? Vocês não sei se lembram o que acontece na Quinta-feira Santa. Acontece é o dia da instituição da Eucaristia, né, que Jesus se dá, né, a última ceia, né, de Jesus, a instituição da Eucaristia, né, na última ceia, que Jesus diz: este é o meu corpo e este é o meu sangue. Mas também acontece uma coisa importante, que esta coisa é revelada, sobretudo nos evangelhos de São João, no Evangelho de São João, no capítulo 13. É o dia do mandamento do amor, mas também o dia do lava-pés. Então, esse elemento do lava-pés, do serviço, é uma questão de compreensão da igreja, né? E o Papa Francisco procura muito esse elemento, né? Procura realizar este elemento, dar consciência a todos nós, enquanto cristãos, enquanto padres, sacerdotes, enquanto religiosos, a ver essa dimensão do serviço, né? Que Jesus vem para servir, né? E a igreja também é chamada a servir, a estar a serviço, né, do mundo. E outro elemento importante é a libertação, né? E assim, no dia a dia a gente fala isso, né? Que muitas vezes nós, os cristãos, hoje em dia, né? Vários momentos a gente entende só libertação como uma libertação interior, né? E a teologia latino-americana, a cristologia, entende que é uma libertação também das estruturas sociais opressoras. Então, não é apenas esse trabalho de libertação começa no interior, mas para a gente realizar no nosso exterior, né? Que são parar ou lutar contra tudo aquilo que são estruturas opressoras da nossa sociedade, né? Então, a igreja é chamada, a partir do Concílio Vaticano II e das conferências latino-americanas, é chamada a se ver como povo de Deus. Povo de Deus.
essa estrutura de povo de Deus é muito importante, porque quando a gente mais se vê igreja como povo de Deus, a gente se põe a serviço. A gente também se vê como aquele povo eleito. Então, assim, a gente é sempre continuidade do povo de Israel. A gente é continuidade de Abraão, a gente é continuidade do povo de Israel, que sofre no Egito, a gente é continuidade do povo de Israel, que caminha no deserto, a gente é continuidade do povo de Israel, que é liberto por Moisés, né, caminhando para a terra prometida. A gente é continuidade do povo de Israel, que erra também no deserto. A gente é continuidade do povo de Israel, que muitas vezes se desvia do verdadeiro caminho. Então, essa questão de povo de Deus é uma questão importante, porque nos liberta do individualismo. Então, a salvação no cristianismo, e assim também na visão judaica, a salvação muitas vezes se entende de forma coletiva, enquanto povo de Deus. Deus salva o seu povo. E muitas vezes isso a gente não vê, né? A gente parece que muitos estão preocupados com salvação individual e a vida dos outros que eles resolvam, né? Mas será que é assim? E aí, nessa experiência de que a salvação é o ato coletivo, e a gente tem de se interessar com a grande pergunta: onde está o seu irmão, que Deus faz a Caim, quando matou Abel? Nós lembramos aqui um episódio, né? Vou lembrar aqui um episódio do Dom Helder Câmara. Ele diz assim, né? Ele estava uma pessoa presa, né? Da sua comunidade, e ele vai lá e se aproxima, né? Da cadeia lá e diz: aqui é Dom Helder. Aí ele diz: está aqui preso meu irmão, um homem que estava sendo espancado. O policial levou um susto. Disse: seu irmão, eminência? Porque todos conheciam que, né? Os policiais conheciam que aquele senhor, aquele que estava falando era Dom Helder, era o bispo, né? Lá da diocese de Olinda e Recife. Teu irmão, eminência? Ele disse: é, meu irmão. Apesar da diferença de nomes, somos filhos do mesmo pai. Então, essa experiência de Dom Helder Câmara, de entender que, apesar da diferença de nomes, somos filhos do mesmo pai, é uma experiência de fraternidade. É uma experiência do cristianismo, de uma cristologia verdadeira que se vive olhando para o outro como um irmão, independentemente de quem seja, né? E isso faz-nos evitar as várias intolerâncias, né? Que a gente pode ter, que a gente tem na nossa sociedade, ou não? O pessoal está calado, hein? Está aí alguém? Estão me escutando? Sim, quesito. Sim. É que certamente Então, a reflexão está muito enriquecedora, que nós, assim, estamos sem palavras. obrigado. Eu pensei que o pessoal está calado, não. Será que estão aí, né? Que, às vezes o online tem disso, né? É. Estamos Então, prestando bastante atenção. tá, muito bem, muito bom. Então, o Dom Helder Câmara mostra, de certa forma, a questão da fraternidade, né? A gente vê que o Papa Francisco, neste ano, publicou um documento, né? Que o título é em italiano Fratelli Tutti, que significa todos irmãos, todos somos irmãos, né? Todos irmãos, fraternidade universal. Essa ideia de fraternidade universal é apresentada também já na idade, posso dizer, idade média, né? É apresentada por São Francisco de Assis, né? Que entende essa questão de fraternidade. Tudo é meu irmão, todos são meus irmãos e tudo é meu irmão, né? Até os bichos, né? E muitas vezes a gente deixa esse pequeno elemento ir embora, né? Sumir da nossa vida, né? Entender essa questão de fraternidade. E outra coisa importante também, gente, que a cristologia latino-americana vem e entende, é que ela rejeita, diz assim, o verdadeiro cristianismo afirma isso, a teologia latino-americana. O verdadeiro cristianismo rejeita a ideia de que uns nascem pobres e outros ricos, e que os pobres devem atribuir a sua pobreza à vontade de Deus. Vocês já escutaram isso, né?
pessoas que falam assim, você é pobre, tá? Agradeça só pela vida, mas nada, a pobreza vem de Deus, a gente tem de aceitar tudo aquilo que vem de Deus. Muito complicado esse pensamento, né? A pobreza, existe sim, essa pobreza evangélica da humildade, etc. Hã? Mas cuidado quando a gente quer Da perpetuar. reunião, ele está dando a reunião para. Ó, tem eu. Cuidado quando a gente esse quer homem aqui, perpetuar esse aqui. esses Aí a Neide sistemas, também tá. essas Tá só ouvindo estruturas, ele falar, ó, tá vendo? A Neide. essas estruturas de Rosa pobreza, né? Essas estruturas de exploração Eu tô social, sentindo e a gente margoso, seu Sam. atribui e Isidro, joga só um para... minutinho. Fala. Por favor, tem alguém com o som ligado? Eu não estou encontrando quem. Desliga o microfone, por favor, e deixa só o quesito. Aí, na hora que vocês forem falar, abre o microfone novamente. Obrigada, tá? Obrigado. A gente tende... o verdadeiro cristianismo, a igreja latino-americana reflete assim, que a gente tende... O verdadeiro cristianismo rejeita a ideia de que uns nascem pobres e outros nascem ricos. E que os pobres devem atribuir a sua pobreza à vontade de Deus. Então, essa questão de atribuir a pobreza, só a pobreza econômica, a pobreza de não ter, às vezes, nada, a miséria do povo, atribuir à vontade de Deus, às vezes isso é um falso discurso. A gente precisa lutar contra as estruturas opressoras e as estruturas, digamos, que mantêm umas pessoas reféns e outras vivendo na vida boa, né? E essa escala de pobres, de miseráveis e ricos começa a aumentar tanto, né? Parece que, por exemplo, durante a pandemia, as pessoas ricas triplicaram a sua economia e os pobres, né? Quase não, nem renda ganhavam, nem nada, não tinham nada. Então, assim, a gente tem de lutar contra essas estruturas opressoras. E a visão, né? A teologia latino-americana reflete sobre esse fato. Então, esses são elementos, são vários elementos que a cristologia, né? Viver a fé, né? Na América Latina é refletir também sobre questões sociais. É refletir sobre a vida do dia a dia da nossa sociedade. É refletir sobre aquilo que faz umas pessoas muito ricas, o Brasil continue vivendo situações constrangedoras, situações de racismo, situações de intolerância religiosa, situações de abuso, sabe, de autoridade, abuso de mortes, né, de tantas pessoas negras nas ruas. A gente tem de refletir sobre esses fatos e a igreja, a pastoral afro-brasileira tem de refletir isso para lutar contra as estruturas opressoras, lutar nos ambientes em que a gente se encontra. Quando eu digo lutar, significa ser capaz de expressar nossa voz, né? Falar sobre aquilo também que nós também somos seres humanos, temos dignidade, né? Eu costumo rir, né? Eu costumo rir de uma música, né? Depois eu falo para vocês. Mas essa música, às vezes, reflete como, às vezes, aquilo que são as estruturas opressoras e, às vezes, a visão, né? A visão de racismo que existe na sociedade brasileira, né? Então, depois tu me esquecer assim da letra, mas tem umas partes que falam uma coisa, mas eu, quando me lembrar, vou tocar. Então, a gente tem de se permitir refletir e, às vezes, conversar sobre esses assuntos, abrir, né, enquanto cristãos, falar para curar essas feridas, né? Se a gente não fala, a gente não cura. E outro elemento importante, temos aqui o elemento da cristologia, né? Aliás, o elemento dessa pastoral afro-brasileira, né? Essa pastoral é muito importante, né? Eu estava lendo também um artigo hoje de uma reflexão que fez o Dom Zanoni, que é o bispo da Bahia, né? Do Feira de Santana, que ele é referência na CNBB
na pastoral afro-brasileira. E eles, acho que foi ano passado, ele estava aqui em São Paulo, na 29ª Assembleia do Instituto Mariama, aqui no centro de São Paulo. E ele fazia reflexão falando para os padres, para os outros diáconos e o povo de Deus que estava lá na celebração. Ele falava que precisa valorizar a resistência. A pastoral afro-brasileira é uma pastoral de procura de identidade. De procura de identidade enquanto nós somos negros, pretos, africanos ou afro-brasileiros, né? Somos uma miscigenação, e a gente encontrar não só a identidade enquanto pessoa de reconhecimento social, mas também identidade eclesial, né? Então, integração de valores que a gente acha importantes numa celebração litúrgica, numa reflexão enquanto comunidade de fé, aqueles valores que reativam e reanimam a própria igreja. Né? E Dom Zanoni falava que é necessário recuperar as tradições, a religiosidade, a fé cristã, né? Celebrada nas comunidades, não deixar a fé morrer, né? E aí, assim, eu dou um pequeno pulo, né, para pensar um pouquinho sobre a cristologia africana. Muito assim também, rápido. Para a gente pensar a vivência cristológica na África, é necessário entender que, enquanto se estuda, enquanto reflexão, às vezes nós precisamos fazer uma coisa que se chama ruptura epistemológica. O que é isso? Nós temos de romper, né, quebrar essa ideia de que a verdadeira teologia, a verdadeira forma de ser igreja, é só a maneira ocidental, a maneira, sobretudo, europeia de ser igreja. A gente tem de romper isso para saber valorizar as tradições africanas, as tradições afro-brasileiras, né? Então, essa se chama ruptura. A gente precisa romper com esse pensamento, muitas vezes eurocentrista, né? De ver a vida e de ver até a própria igreja, né? Entender que a gente faz parte dessa igreja e a gente não está ocupando o lugar de ninguém, está ocupando o nosso lugar na igreja. E entender que também, muitas vezes, enquanto a igreja na Europa vê a dimensão de Deus numa dimensão assim, digamos assim, de cima para baixo, às vezes a igreja, a sociedade africana, traz outros valores, que é a chamada uma teoria anabática. Ela, aliás, anabática, ele é ascendente, ela parte de baixo para cima. Enquanto a visão da Europa é uma visão catabática, que muitas vezes parte de cima para baixo, é descendente. Né? Então a gente parte de um Deus que está muito longe, e a gente fala, reza Pai Nosso, e não, às vezes a gente não sente nada, porque muitas vezes parte de cima. E a igreja latino-americana traz a ideia de um Deus próximo, de um Deus da história, de um Cristo que está caminhando com seu povo no dia a dia, assim como o povo de Israel via Deus, que estava presente com eles, né? A nuvem que acompanhava o povo no deserto. Né? E a igreja latino-americana entende isso. E na África se entende isso de forma até muito simples, né? Porque as pessoas não dependem da fé, vamos supor, da questão, por exemplo, de ser cristão ou ser de outra religião, ou não praticar nenhuma religião. As pessoas, a mulher, o homem africano, eles têm fé já em Deus. Não são seres politeístas, não, acreditam num Deus que é criador, num Deus que dá vida a ele todos os dias. Eu acordo e me encontro saudável. Então, muitas pessoas dizem que nem muxucurela muluco, mas eles usam essa expressão. Eu agradeço a Deus, obrigado Deus, todos os dias quando amanhece, usam essa expressão como sinal de gratidão, de entender que eles são criaturas. Às vezes nem são cristãs essas pessoas.
às vezes nem são muçulmanas, ao menos. Essas pessoas são pessoas que não têm assim uma religião do tipo formal assim. Eles são pessoas que têm outras religiões, religiões tradicionais africanas, entendem Deus que Ele é o Criador, Ele é que dá vida. E aí, indo para o cristianismo, a fé do cristão também na África é bastante simples, né? É uma fé que é vivenciada na alegria, mesmo que seja a pessoa pobre, né? Então, assim, eu mesmo fiz uma pastoral assim no meu país, nos locais bem recônditos, bem longínquos assim da cidade, sabe? Muito longe no interior, bem dentro. E fiquei espantado, né? Eu vendo que a gente fazia a celebração da missa, a celebração da palavra, né? Que a gente fazia pastoral, fazia a celebração da palavra. Outras vezes vinha um padre, celebrava a missa com as pessoas muito simples e algumas me convidavam para a casa deles. E para a casa delas, eu entrar dentro da casa, gente, primeiro uma palhota, mas além de ser uma palhota, a pessoa não ter nada. Não estou falando nada do tipo tem arroz, tem 1 quilo de feijão, não. Não ter nada literalmente. Ter uma vasilha de água e me servir água e eu beber e ficarmos conversando. Mas essa pessoa muito fervorosa na fé, acredita. E você pensa, mas em que Deus essa pessoa está acreditando? Enquanto ela vive nessa situação de extrema pobreza, de miséria. Por isso que eu estou dizendo, a vivência cristológica é a partir de uma experiência, às vezes, de sofrimento, né? Mas que todos somos chamados a nos levantar dessa situação, né? Como Jesus fala, né, para a menina, né? Levanta-te, talita cum. Nós somos chamados a nos levantar de situações opressoras, situações de miséria. Nós somos chamados a dignificar as pessoas, procurar dar a vida. E na cristologia africana, né, nós sabemos que o cristianismo na África não é a primeira religião que apareceu. Afinal, os europeus entram no continente africano praticamente no século XV, 1400 e pouco. Em Moçambique foi 1498. Então, no século XV. Mas, 7 séculos antes, estava lá já outro povo, que não é europeu, né? Colonizando, praticamente com questões comerciais. Não estava a colonizar assim, mas estava com questões comerciais no litoral, que é o povo árabe, o povo muçulmano. Então, traz consigo uma carga cultural e uma carga religiosa, que é o islamismo, né? Os muçulmanos. E 7 séculos depois, estamos a falar do século XV, depois do século VIII, que entrou o islamismo no continente africano, entra a colonização europeia e traz o cristianismo. Só que antes também, tanto antes dos árabes como antes dos europeus entrarem, já existia as religiões chamadas RTA, né? Religiões tradicionais africanas. A forma de vida de acreditar nesse Deus, né? De um jeito africano, né? De um jeito, digamos assim, com elementos do dia a dia, né? Com vários elementos, né? Então, acreditar através da ancestralidade, acreditar que os ancestrais eles não morrem, estão junto de um Deus todo-poderoso, né? Acreditar num Deus que a nossa vida não acaba quando a gente morre. Acreditar num Deus que faz também uma pessoa dentro da família, digamos, um ancestral, um antepassado. Então, não é qualquer pessoa que morre que se torna ancestral, né? Mas é aquele que era protetor da tribo, que era protetor da família, era aquele que cuidava, né? Que de certa forma, procurava cuidar da família. Esta pessoa é chamada de ancestral, né? Tem essa ancestralidade, cuidador. Por isso, quando morre, continua cuidando das pessoas, né? Do seu povo, da sua família, da sua tribo, mesmo diante de Deus, né? Mas aí vem no século XV o cristianismo e que já nos apresenta Jesus Cristo como mediador, né? Porque Cristo nos evangelhos é entendido também como mediador, né? Eu e o Pai somos um, mas eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ser caminho é ser mediação. A gente não vive no caminho, a
gente caminha para chegar onde não é possível. Então, assim, Jesus apresenta-se como mediação, né? Então, temos essa mediação cristológica. Só que antes, né, nós já tínhamos os antepassados, né? E como fica, né, essa mediação? Porque nós também entendíamos os antepassados, de certa forma, como protetores junto de Deus, como mediação, né? Então, essa mediação, quando vem o cristianismo, precisa ressignificar essa mediação dos ancestrais. Ressignificar, porque Jesus se apresenta como Salvador universal, como aquele que leva ao Pai. Então, os nossos ancestrais desaparecem, a gente corta, como muitos europeus falaram. A gente já não tem passado, já não tem ancestralidade. Não, todos nós temos uma ancestralidade. A questão é, a gente tem de incluir essa ancestralidade no grande irmão maior, né? Que é Cristo, né? Então, os ancestrais tornam mediadores no mediador, né? O mediador por excelência continua sendo Cristo. E a grande pergunta também que se coloca no cristianismo africano, né? Quando se vive, quando os cristãos vivem, é que há muito tempo tinha uma menina lá no Congo, uma menina chamada Kimpavita, e ela foi para ser batizada, né? Já assim com certa idade, ser batizada. E quando era para ser batizada, o padre que estava a batizar pediu para ela mudar de nome, não podia se chamar Kimpavita. Disse, não, esse não é nome cristão, né? Então, o que é nome cristão, né? E o que vale para Deus? É o nome que você muda ou é o nome que você realmente te identifica, né? Aquilo que você valoriza, que dá o valor. Então, assim, ela já questiona essa questão, né, de a grande problemática de Kimpavita. Como é que eu, enquanto africano, né, e aí fazem também essas questões os teólogos africanos, como é que eu posso me tornar verdadeiro africano e sendo verdadeiro cristão? Sem deixar de ser africano, me tornar cristão. Então, todos os elementos, né, que também existem aqui no Brasil, né, vários elementos que existem, valores, né, questão da cultura, né, questão da dança, questão da alegria numa celebração, a gente tem de deixar de fora porque tem de seguir uma metodologia muitas vezes mais ortodoxa, como se fala, né, mais rigorosa de fé, que você reza mais sério e você não dança, né? Não, um cristão africano entende que o nosso Deus é um Deus dançante e eu também danço diante desse Deus, né? Por isso que a gente tem muita comunhão com Davi, né? E o Davi que dança, né? Dança. Davi dança, então é um rei que dança de alegria. Então essa alegria e essa questão também de dança, de elementos culturais que entram na celebração litúrgica devem ser valorizados, integrados dentro do cristianismo, né, que aparece, que vem, né? Então a gente faz uma integração mútua, né? O cristianismo, a gente assimila o cristianismo, mas também a gente, como é que se chama? A gente faz uma inculturação, né? Põe a nossa cultura dentro dos valores que o cristianismo traz. Então, a gente também, enquanto afrodescendente, enquanto pastoral afro-brasileira, somos chamados a valorizar aquilo tudo que é a memória histórica, né? A memória histórica da nossa família, dos nossos valores enquanto pessoas negras, afro-brasileiras, né? Eu também, enquanto africano, cada dia que vivo no Brasil, eu também tenho de ressignificar, me valorizar, né? Eu inculturar-me, estou na cultura brasileira, mas também aprender da cultura brasileira sem perder também aqueles valores importantes da cultura africana, que são, por exemplo, a hospitalidade, né? A acolhida, né? Todos esses valores de proximidade com as pessoas, a alegria, não perder esses valores, mesmo que às vezes a vida nos seja difícil, né? Então somos chamados a ressignificar os valores, digamos assim, os valores que nós temos, fazer esse confronto com o cristianismo, né? O que Jesus faria no meu lugar? Eu não sei aí se vocês podiam interferir, porque
estou falando assim muito, né? E essa questão dos valores africanos, né? O valor também da cura, da enculturação, né? Os valores importantes, dessa questão de ver Jesus, né? Como irmão mais velho, aí também a gente consegue se enxergar como irmãos. Ver Cristo também, né? Como mediação e ver também a ancestralidade como mediação.